E alguém vinha falar: ô Nai, tu sabia que ele ensaia aqui até as 9 horas com você e depois ele vai ali pro... Desculpa, mas era o nome do salão lá, Estica-Teta. O salão de baile. Ele vai tocar lá no salão de baile. Eu falava: ô rapaz, não se mete nisso. Jesus está trabalhando na vida dele. Eu ficava nervoso quando vinha falar mal do meu guitarrista. Ficava nervoso. Deixa ele tocar lá. Jesus está trabalhando. Sexta-feira tocava no Estica-Teta, sábado tocava no Estica-Teta. E domingo tocava na igreja para Jesus. E quem não é pai espiritual, ai que horror! Mas Jesus estava trabalhando e ele estava crescendo, estava desenvolvendo. Passou alguns meses, ele chegou e falou: Nai, eu não me sinto bem, sabe? Eu toco aqui na igreja, mas depois eu toco lá no baile. Aqui eu falo: entra na minha casa, entra na minha vida. E lá eu vou dizer: se a casa cair, deixa que caia. Não, está contrário, não está certo. Eu falei: não, filho, eu sei que não. Ele falou: mas o que eu vou fazer? É o meu salário, é dele lá que eu tiro o meu salário. Eu falei: nós vamos orar, filho, nós vamos orar. E nós oramos. E naquela mesma semana, ligaram para ele de uma autoescola. Ele nunca tinha deixado currículo. A pessoa nem sabe como é que conseguiu o telefone dele, e nem sabe por que ligou para ele. Você não gostaria de ser instrutor aqui na escola? Instrutor do quê? Não, ensinar a dirigir, ser instrutor, autoescola. Ele falou: mas eu nunca fiz isso. Não quer fazer um teste? E já começou a trabalhar ganhando mais do que tocando guitarra lá no mundo. Aleluia! Sabe, e eu entro nas redes sociais e eu vejo ele lá postando as coisas de Deus. Só que não parou por ali. Não parou por ali o cuidado com ele. Aí chegou a época que ele queria separar, queria largar a esposa, queria largar a família, estava dentro da igreja. Era um adolescente revoltado. Lá fomos nós cuidar dele e visitar ele. Não, meu filho, continua. E a luta foi grande, mas hoje ele é uma família estruturada. Você não abandona alguém porque xinga você. E depois que o crente passa a fase de bebezinho, ele se torna uma criança. Ele fala errado, ele faz as coisas erradas, mas é a maior alegria que tem você ver o crente criança. Você chama o crente novo para dar uma palavra, ele chega aqui: estou nervoso, irmão, estou nervoso. Vamos ler, vamos. Ele nem sabe falar direito, mas todo mundo acha o máximo, é uma criança. O pastor aqui sua e ninguém dá um glória. Mas a criança vem falar, é uma maravilha. É lindo ouvir. E sabe o que é o mais lindo da criança? O mais lindo da criança? O mais lindo da criança é que você dá um pega nele, bem pegado, assim, pá, faz assim, faz aqui, pá, não gosto de você. Mas ele dá uma volta, ele volta e te abraça e diz: eu te amo. Uma criança espiritual é assim. Você chama a atenção dele, ele se revolta, ele fica brabinho, mas daqui a pouco ele volta, te abraça e te beija. Mas depois ele entra na adolescência. E quando entra na adolescência, ele começa a duvidar de você. Quando ele entra na adolescência, ele já não aceita mais os teus conselhos como pai espiritual. Já não dá mais ouvido ao que você fala. E ele começa então a dar ouvido a outros conselheiros. Quando criança, não, meu pastor falou, está falado. Eu estou usando aqui o meu exemplo. Mas aquela pessoa que é teu filho espiritual, aquilo que você fala para ele é lei. Se você falar: não, o crente faz assim, ele: não, porque o irmão fulano falou assim. É o pai espiritual. Mas quando entra na adolescência, ele começa a duvidar e a querer achar outros conselheiros. E começa então a dar mais ouvido para os outros do que para o próprio pai, para a própria mãe. Só que o pai não abandona o filho adolescente. Muito pelo contrário.
O pai pede socorro, pede ajuda e continua indo atrás e buscando e trazendo de volta e chamando, não, vem, vamos andar junto. Amor de pai. E quando o filho então entra na juventude, aí, irmãos, ele quer a sua independência espiritual. E ele já acha que você não sabe mais das coisas, que você já não sabe bastante, que você já pode ir atrás dos teus sonhos, que Deus já fala direto contigo, não precisa mais do conselho do papai e da mamãe. Deus me falou, se Deus falar contigo, falar comigo também. Mas o pai continua amando o filho. E não abandone esse filho, mesmo que esse filho pense que sabe todas as coisas. Mesmo que esse filho ache que sabe todas as coisas, esse pai continua amando e no que puder vai ajudar esse filho. E sabe o que é maravilhoso? Porque esse filho ele vai sair, vai abandonar, dar as costas para o pai, mas o pai continua orando e confiando na palavra de Deus. Ensina o menino o caminho que deve andar. E quando for velho, se lembrará, vai voltar. Ele sabe que aquele filho vai voltar, aconteça o que acontecer, ele sabe que o filho vai voltar. É só uma questão de tempo, e aquele filho volta, porque aprendeu, amadureceu. E quando então o crente amadurece, ele começa a gerar filhos espirituais. Aleluia. Nós temos muitos filhos, muitos bebês nessa igreja. Só está faltando pais espirituais. Não é fácil ser um pai carnal, na carne, um pai físico, e não é fácil ser um pai espiritual. É do mesmo jeitinho, a mesma dificuldade. Eu gostaria que você ficasse de pé, por gentileza. Presta atenção no que eu vou falar para ti, amado irmão. Presta atenção. Tem gente que só está servindo Jesus por causa de você. Você sabia? Tem gente que só está indo para o céu por causa de você. Se você fraquejar, ele cai. Se você vacilar, ele resbala. Mas se você se levantar, ele se levanta. Se você disser, eu estou indo na igreja, ele diz, eu vou. Se você disser, eu estou indo no culto de oração, ele diz, eu vou também. É o teu filho? Você só não percebeu que você já está gerando, você já está dando fruto. Aleluia. O Senhor quer dar autoridade para os pais espirituais. Primeira coisa que o Senhor Jesus faz quando Ele volta das profundezas da terra, Ele diz assim, todo o poder me é dado nos céus e na terra, esse poder vos dou. Portanto, ide por todo o mundo e fazei filhos, fazei discípulos de todas as nações. O Senhor precisa fortalecer alguns pais nessa noite. A tua casa deve ser um centro de bênção, deve ser uma igreja. A tua casa tem que ser um local onde recebe pessoas para ouvir falar de Jesus. Lá na tua empresa, a tua empresa deve ser um celeiro para ganhar almas para Jesus.
Quando eu dava aula, irmãos, eu sabia que a minha sala de aula era um celeiro. Todos os alunos, todos, sem exceção, todos os que sentaram na minha frente para ouvir uma aula de inglês ou uma aula de espanhol, ouviram falar de Jesus. Todos. E o meu chefe e a minha chefe ouviram falar de Jesus. O meu chefe, ele não esperava por aquilo, mas quando ele foi me dar o primeiro cheque do meu trabalho, quando ele entregou, eu falei assim: boss, posso orar por ti? Ele falou: como? Eu falei: agradecer a Deus pela sua vida. Ele: pode. Eu falei: porque Deus levantou o senhor como um empresário para me sustentar aqui nessa cidade, e eu quero abençoar a sua vida. Ele falou: pode orar. E eu: Senhor Jesus, abençoa meu chefe, que está me abençoando hoje. Abençoa a sua casa, abençoa a sua esposa, abençoa essa empresa, Senhor, que essa escola venha prosperar. E sabe o que acontece? Já fazem 9 anos que eu saí dessa empresa, 9 anos que eu saí da escola, e todas as vezes que eles precisam de Deus, eles entram em contato comigo. Ô Nai, será que não pode orar por isso? Será que não pode orar por aquilo? Eles ainda não vieram para Jesus, mas a semente foi lançada lá, e está sendo gerado um novo filho. A minha vizinha da frente, que morava na frente, eu orava: Senhor, como é que eu faço para ganhar eles para Jesus? No dia dos pais, eu fui lá e comprei uma Bíblia, a Bíblia do Pai, e levei lá, e falei: olha, eu queria entregar um presente para o senhor, e entreguei. Eles ainda são bebê, ainda voltam a se sujar tudo, quando parece que está tão limpinho, tão bonito, se sujam tudo de novo, mas a gente continua cuidando, continua cuidando. Quem quer ser um pai e gerar um filho para o Senhor? Levanta bem essa tua mão, querido. Quem sabe você foi um estéril até o dia de hoje, já tem 5 anos de crente e não ganhou uma alma para Jesus. Tem 10 anos de crente: eu ganhei uma alma para Jesus. Ô meu filho, pelo menos uma alma por ano, né? Pelo menos umazinha, só uma alminha para Jesus. Mas sabe qual que é o problema, minha filha? É que quando eles vomitam em nós, quando eles sujam as fraldas, ou quando eles buscam outros conselheiros, nós os abandonamos, porque nós entramos no âmbito carnal. Quando eu digo que eu não fico brabo com ninguém, eu sou brabo, mas eu não fico brabo com ninguém, as pessoas não conseguem crer. Eu estava com 17 anos, e o papai falou para mim assim: Nai, domingo à tarde, eu vou lá na congregação tal, no meio de uma favela lá, vai comigo, filho? Eu falei: vou. Eu falei: por que o pai quer que eu faça alguma coisa? Ele falou: eu quero que tu leve violão para tocar para as irmãs lá do círculo de oração. Eu falei: tá bom. E eu fui, e a igreja bem pequenininha, a igreja desse tamanho aqui assim, irmãos, pequenininha. E eu fiquei sentadinho do lado do meu pai ali com o violão, acompanhando as irmãs cantavam, eu tocava. E entrou um jovem na igreja, entrou um rapaz e ele veio desviando. E quando ele chegou bem na minha frente, ele escarrou. Mas ele puxou lá do fundo, lá do âmago. E todo mundo ficou olhando o que ele ia fazer. Pois bem, ele cuspiu bem na minha cara. Aquele catarro verde. Aqui. Eu fiz assim. E continuei tocando. E quando nós fomos para casa, eu nem lembrava. E meu pai olhou e falou assim: parabéns, filho. Eu falei: por que, pai? Porque você não reagiu quando o moço cuspiu em você.
Eu falei, nem lembrava, pai. Não fiquei brabo com ele. Não fiquei. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo estava agindo aqui. O Senhor tem colocado filhos espirituais para você cuidar. Mas todas as vezes que ele faz algo errado, você sai do Espírito, entra na carne e abandona. E ele morre. E ele vai para o inferno, porque você era o pai dele. Nós não podemos abortar, não podemos deixar que os nossos filhos espirituais morram. Tinha uma irmã que veio aqui na igreja e ela começou a trazer uma amiga. Pastor, essa irmã está com problema. Eu comecei a orar pela irmã, e glória e bênção. E daí passou um dia, a irmã veio e a amiga não estava. No outro culto a amiga não estava. No outro culto a amiga não estava. E eu cheguei e falei, o que houve com a fulana? Ah, ela é uma chata. Eu não entendi mais nada. Abandonou. Abandonou. Quando a gente abandona, é porque a gente ainda é bebê. Escute, o Senhor Jesus disse assim, Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Estamos falando só de ser irmão, irmão já perdoa. Agora imagina de ser pai. O pai tem que perdoar, o pai tem que amar. Eu sei que tem muita gente que fala, já falaram para mim, eu não sirvo para isso. É mentira de Satanás. Deus te fez com a capacidade de ser pai e de ser mãe. Deus te fez com a capacidade de gerar um filho para Ele. Tem um filho teu aí, um filho espiritual aí do teu lado? Dá um abraço nele. Aleluia. E irmão Dilbo, tem algum filho espiritual? Irmão Dilma, ele gera igual gato. 5, 6 de cada vez. Aleluia. Eu vou pedir ao presbitério que desça aqui embaixo. O apóstolo vai estar ungindo, transmitindo poder. E você vai vir aqui na frente para receber poder, para gerar